Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. São Paulo vira sobre o Grêmio no Morumbi e quebra jejum. O São Paulo reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. No Morumbis, o tricolor paulista superou o Grêmio por 2-1 de virada, quebrando uma sequência de 3 jogos sem triunfos na competição. O resultado trouxe alívio para o técnico Luiz Ubeldia e movimentou a tabela de classificação. O jogo começou com o Grêmio abrindo o placar com Aravena, após um erro na saída de bola do São Paulo. No entanto, o tricolor paulista mostrou poder de reação na segunda etapa. Arboleda de cabeça deixou tudo igual logo nos minutos iniciais. A virada veio com André Silva cobrando o pênalti sofrido por Luciano, garantindo os 3 pontos para os mandantes. Com a vitória, o São Paulo se afasta da zona de rebaixamento e sobe na tabela, ocupando agora a 9ª colocação com 12 pontos. Já o Grêmio, com 9 pontos, retorna para o Z4 após este resultado. Ambas as equipes agora voltam suas atenções para a Copa do Brasil. O São Paulo viaja para Recife para enfrentar o Náutico na próxima terça-feira, às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase. O tricolor tem a vantagem de ter vencido a partida de ida por 2-1. No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o CSA, precisando reverter a desvantagem de 3-2 sofrida no primeiro confronto para avançar na competição nacional. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Uma vergonha, não é vergonha hoje o time do Grêmio, que não jogou nada. O Grêmio não jogou nada, o Grêmio foi amontoado, se defendendo, dando balão. A vergonha foi a arbitragem, nos roubaram no Morumbi. Caso de polícia, ligar para o 190 e chamar a polícia, porque o Grêmio foi assaltado. Esse juiz, o senhor José Pereira de Lima, meteu a mão no Grêmio. O Grêmio não jogou bem? Não jogou bem. O Grêmio não teve chance, até teve a chance, lembrou o Gabriel, com o Marlon e perdeu a chance. O Grêmio saiu ganhando. Tomou a virada, mas em que circunstâncias? Num pênalti que não existiu. Não foi pênalti. O São Paulo mandou e desmandou na arbitragem. Seu Zubeldia, que gosta de teatrinho e se mexe pra cá, se mexe pra lá, e gesticula e se sacode e faz alongamento. Seu Zubeldia apitou todo o jogo. E os jogadores do São Paulo, Luciano, Arboleda, também Rafael, o juiz prejudicou o Grêmio. O Grêmio foi prejudicado e por causa disso estamos no inferno da zona de rebaixamento. Na mal cheirosa, na fedorenta zona de rebaixamento. É uma vergonha. Alô, CBF, alô, comissão de bola. A CBF não tem nem presidente. A CBF. Mas a comissão de arbitragem, que agora é um comitê de arbitragem, um escândalo, uma vergonha o que fizeram com o Grêmio. O São Paulo nos ganhou na mão grande. O Grêmio foi assaltado no Morumbi. Não jogou nada. Foi todo retrancado. Foi por uma bola, mas foi garfiado. Não foi pênalti. O Grêmio reclama ainda de uma falta no Gemerson, que para mim não foi falta. Mas foi pênalti. Não foi pênalti. O Farid Kahneman tá falando com a arbitragem e parece que o árbitro assumiu que foi falta, mas ele tá dizendo que não foi início da jogada. Porque o Kahneman tá indignado ali. O Kahneman foi cobrar e parece que o árbitro não só disse, eu vi que foi falta, mas não foi o início da jogada. Pra mim é outro erro. Aí não adianta. Por que o Kahneman não tá no campo jogando? Aí. Porque o Kahneman não é o capitão. Aí o Grêmio tem 2, 3 capitães por jogo e tu não sabe quem é o capitão do Grêmio. Esse aí é o capitão do Grêmio, esse é o xerife do Grêmio, é Kahneman, Walter Kahneman. Tem que jogar. O Mano não pode insistir com a teimosia. De novo tomamos um gol hoje. Culpa do goleiro que não sai. Culpa dos zagueiros que ficaram olhando o jogador de São Paulo entrar com uma flecha sozinho. Ninguém fez nada. O cara não para na frente para impedir. Mas isso tudo faz a gente pensar e dizer o que está havendo com o Grêmio. O Grêmio está esculhambado, está desarranjado. Não adianta agora reclamar, terminou o jogo. Não adianta, tu tem que reclamar na hora que marca o pênalti. Pega a bola, dá um bico e diz, não, ninguém vai bater pênalti aqui, porque não foi pênalti, vamos discutir no inferno. Mas não deixa meter a mão, não deixa assaltar o Grêmio. O Grêmio está sofrendo, o torcedor do Grêmio está sofrendo. Sábado à noite para domingo, o Grêmio sofre de novo, é zoado, porque agora entrou na zona de rebaixamento. Terça tem decisão contra o CSA.
E no outro domingo tem o Bahia. E o que vai ser do Grêmio? O Kahneman tem que jogar, o Kahneman é o nosso xerife, é o nosso zagueiro, não interessa. Ah, não tem o pé, sem uma perna joga mais. A vergonha, 3 vezes. Vergonha, o assalto que o Grêmio sofreu. Eu repito, eu não estou justificando no lance que foi capital, do pênalti que não existiu. O Grêmio foi mal, o Grêmio foi acadelado, mas o Grêmio foi bravo, o Grêmio tentou. Não conseguiu porque fez um esquema de um ferrolho gigantesco, de uma retranca gigantesca. Agora, com tudo isso, tendo um São Paulo que não é o bicho, é o lance do pênalti. Não, estão mostrando pro cara o lance do pênalti. Tamanho é o absurdo do pênalti marcado. Roubaram do Grêmio, eu vou gravar. São Paulo 2, Grêmio 1, gol de jogo de virada. São Paulo conseguiu a proeza de ganhar mais um jogo. Segunda vitória em 9 rodadas, né, Bruno? Isso aí. Isso aí, segunda vitória em 9 rodadas, conseguiu a proeza de ganhar do poderoso, do excelentíssimo Grêmio Porto Alegrense. Ganhou o jogo chorado, 2-1. E eu, meu amigo Fábio, Bruno, nós viemos do show o Traje a Rigor, né? Devia ter ficado lá, viu? Né? Pra assistir uma bosta dessa que foi esse jogo, Lazarena, Fabio. Né? Puta jogo feio do caralho. São Paulo 2-1, chorado, né? E o cara tá comemorando, né? O Zubeldia parecia que tinha sido comemorar o título máximo do futebol brasileiro, né, Bruno? Isso aí. O cara abraçou, pulou, né? Puta que pariu. O time fraco que é do Grêmio também, né? O Grêmio vai ser rebaixado. Grêmio. E os caras estavam comemorando o gol. E o pênalti do São Paulo? Foi perto, família? Teve um ângulo lá que pegou que falou que foi, hein? Foi, Bruno? Foi. Então tá bom. Se os dois falou que foi, então foi pênalti. Você tá secando? Tá, então pode secar à vontade. Foi pênalti pro São Paulo e acabou, nego. Não tem esse negócio de sistema, não tem essa porra nenhuma. Foi pênalti pro São Paulo. Então chupa que a cana doce. São Paulo 2, Grêmio 1. Vai falar o quê, né, Bruno? Falar mais nada, né? Mas vamos parar um pouquinho, vamos analisar o jogo, né? Jogo primeiro tempo, eu e o Fábio que chegamos aqui, o jogo já estava rolando e estava 1-0 pro Grêmio. Uma falha do Pablo Maia, né? Uma falha do Pablo Maia, o São Paulo tomou o primeiro gol, aí complicou um pouquinho. Foi pro primeiro tempo, o São Paulo estava perdendo de 1-0. Aí, em segundo tempo, um gol de Arboleda e o outro do André, né, Bruno? Iam tirar o André, não tiraram porra nenhuma, né? Só porque ele marcou um gol, ele ganhou o prêmio ainda? Melhor em campo. Pra puta que pariu. O futebol tá acabando, né? Eu posso fazer o xixi do cachorro, né? 2-1. Você tá feliz, seu Silvio, com a vitória? Eu tô feliz, não tá, Fábio? Tá, né? Tá feliz, cara. Mas que felicidade do caralho, né? 2-1 chorado, um jogo feio do caralho. Mas fazer o quê? O que vale é a vitória, os 3 pontos, e vamos dormir um fim de semana, pelo menos, contente, né? Com 12 pontos. Senão nós tava na zona de rebaixamento. Né, Bruno? Com a vitória do Vasco, nós tava na zona de rebaixamento. Então nós não podemos reclamar. E foi pênalti e acabou. Todo mundo vai falar que não foi, né? Mas foi pênalti claríssimo em cima do Luciano. Chupa, tava secando o São Paulo? Então, ó, toma. Né? Hoje tem que dar risada pra não chorar. Vamos lá na sequência, assim, sem pá, nem eira, nem beira, nós já vai pras notas do velho. Fala aí, Bruno. As notas do velho é foda. Rafael. Hoje salvou o São Paulo, hein, Bruno? Salvou, hein? Salvou. Finzinho do jogo, salvou uns 2 lances no segundo tempo. Merece nota 10. Ferrarese. Não joga bem não, Bruno. Quando ele é improvisado, não joga bem. Nota 7 pra ele. Arboleda. Pelo gol, 10, né? Pelos gols que nós tomamos, 5. Média, 7,5. Aí se Sabino. foda. Malto não jogou bem hoje, não. Né? Pô, achei que ele jogou bem. Eu achei mais ou menos, viu? Porque pra mim... Mas vamos lá na sua opinião. 10, né? Enzo Dias. Então, Bruno, o São Paulo tem um problema com esses lateral, né? Enzo, Sendrick. Vamos dar nota 7 pra ele. Alisson. Não jogou bem, Bruno. Não jogou bem. Mas acho que é o da suspensão que ele tomou, meio... Uma nota 7. Tá bom demais, viu, Fábio? Nota 7 tá bom demais. Marcos Antônio. Que nota que vai dar pra ele? Você é machucado. Então, nem nota vai dar. Lucas Ferreira. Parece que tá com o freio de mão puxado, É. né? Ele tá caindo de produção, né? Não tá indo bem, não. Uma nota 7 pra ele.
Luciano. Puta que pariu. Pra mim, o Luciano come o Zubeldia ou o Zubeldia come o Luciano. Né? É verdade? Vou falar um negócio pra você. Vou até gravar aqui. Qual é a teoria para falar sobre o Luciano no São Paulo? Né? Ou o Luciano come o Zubeldia, ou o Zubeldia come o Luciano. Porque não tem outra explicação, não é verdade? Não tem, Fabinho. Né? O cara não joga, não faz porra nenhuma do São Paulo. Aí, mas sofreu pênalti. Puta pênalti também, meio mandrake do caralho também. Mas, enfim. Mas não é possível ele jogar de meia. E colocou como? Colocou Oscar de ponta. Colocou Oscar de ponta, cara. Ai, tomar no cu também, velho. Mas vamos lá. Nem falar nota pra ele, vai. Pelo pênalti, nota 9 pra ele, vai. Oscar. Puta vida, não tá nada. Tá voltando muito lento, né? Tá lento demais. Ele tá mais lento do que a Rose fazendo uma pulenta. Vai tomar no cu, cara, né? É, nota 7 pra ele. André Silva. É grosso, Bruno. Caneludo do caralho. Caneludo, grosso, né? Agora ele fez o pênalti, mudou, né? 2 minutos e virou craque. É o cachorro. É cachorro. É cachorro, é tudo. Hoje tá o inferno dos meu Deus. É lá, Biriginho. Tá o inferno. É até assim mesmo. Cachorro, velho. Cedric. É 7. Dá nota 7 pra ele. Bobadilha. Nem entrou, Bruno, coitado. Nem, né? Pablo Maia. Ah, pela cagada ele merece nem nota, hein, Bruno? Que cagada que o Pablo Maia fez, hein, cara? Foi. Puta que pariu, vai. Cagou no pau, o Pablo Maia vai tomar no cu dele. Luca. Coitadinho, se machucou, ficou com medo da dor, né? Nem nota a gente vai dar pra ele. Luiz Zubeldia. Ah, nota 5, Bruno. É muito retranqueiro, né? São Paulo terminou o jogo sem ninguém. É? Daqui a pouco começa a colocar o quê? 5 zagueiros, traz lateral. É muito fraco o Zubeldia. Tecnicamente ele tem muito medo pra jogar bola, né? Mas enfim, é o que nós temos aí, né? São Paulo não tem porra nenhuma de dinheiro, né? Então tá bom. 2-1, os secadores e as secadoras. Toma. Enumerando assim, mas o Grêmio até fez uma postagem bacana recuperando 7 erros. 7 erros capitais contra o Santos, que tem uma expulsão que o cara não... uma expulsão clara, assim, que o VAR não chama com 3 minutos de jogo, na sequência um pênalti e mesmo assim a gente ganhou o jogo. Foi um jogo que a gente venceu. E a arbitragem, ela foi, assim, determinante. Se o Grêmio não vencesse aquele jogo, o prejuízo seria incalculável, porque o Grêmio tá na zona do rebaixamento. O time tá jogando bem? Não, não tá. O Grêmio tá com sérios problemas? Tá com sérios problemas. Mas é um saco ter que falar disso. Eu queria aqui tá dando um pau no meu time. Tá dizendo, porra, mas o Grêmio de novo faz o gol, deixa tomar virada, não sei o quê, deixa ceder o empate, não consegue encaixar um sistema de jogo, ficou lá atrás e tal. Eu poderia estar falando só sobre isso, mas eu não posso, né, cara? Porque foi tirada uma vitória do Grêmio. Tirada, o Grêmio sai na frente. Até onde eu sei, o Grêmio não pode ser punido por ruindade. Não pode. Não é boxe, campeonato por pontos. Em que o São Paulo, por ter mais posse de bola, por ter, finalizado mais, ele deveria sair vencedor. Até onde eu sei, o futebol não é assim. O futebol é efetividade, é bola na casinha. E o Grêmio, num contra-ataque, através do Aravena, vai lá e faz o primeiro gol no primeiro tempo. O São Paulo era melhor? Foda-se. Foda-se. Futebol é bola na rede. E o Grêmio ali, naquele momento, vencia por 1-0. O gol de empate do São Paulo, do Arboleda, sai por um lance em que o Oscar tá na frente do Vila Sante, na entrada da área, e ele chuta a bola no braço do Vila Sante, que tá assim, ó, do lado do corpo. Só que é um lance que não tem VAR, né? Porque é uma falta, não é um... Se fosse pênalti, eu imagino, eu nem posso afirmar isso, mas se fosse um pênalti, o VAR teria a obrigação de chamar o árbitro para tirar a penalidade. Porque o Vila Sante tá numa posição natural do seu braço e o adversário, ele chuta a bola. A bola, ela vem de uma forma inesperada, com a proximidade, todos os requisitos para você não marcar uma infração. Só que o árbitro marcou no campo, ele não pôde ser ajudado pelo VAR. O incompetente Rodrigo José Pereira de Lima, ele marca no campo uma bola na mão, não é uma mão na bola. A regra, ela fala muito isso. O movimento de direção da mão, o movimento da mão em direção à bola é mão na bola. O movimento da bola em direção à mão é bola na mão. Bola na mão não é infração. Não houve infração. Aí na cobrança de falta, o Arboleda faz o gol de empate. Legal. Aí vem o segundo gol que... Cara, tem 2 escândalos no lance e uma completa incoerência. Porque aí eu tô vendo gente dizendo assim, não, mas falta é falta, tem que marcar. Só que na origem tem uma falta. Tem uma falta do Arboleda no Gemerson. Aí o lance segue e na sequência tem a penalidade
de um contato mínimo ali, e o Luciano faz um escândalo, meu Deus do céu, e o árbitro vai na dele e marca a penalidade. Cara, um absurdo, uma vergonha, um pênalti desse ser marcado. E aí tem uma falta na origem. Ah, mas a faltinha no pênalti pode, mas a falta que originou não pode. Ah, mas não era lance de origem. Vocês vão lembrar de Inter e Corinthians, né? Em que o André Ramalho faz uma falta no campo de defesa e aí os caras validam o gol. Então sim, cara, qual é o critério? Qual é o critério para não anular esse pênalti? Ah, porque não entendeu como falta? Pelo amor de Deus. Ah, mas o lance de pênalti foi falta? O cara viu, reviu. Ah, cara, de verdade. Aí eu vou ficar aqui falando do quê? Vou ficar falando do quê aqui? Que o Grêmio recuou demais, perdeu um gol no último minuto lá porque o Wagner Leonardo antecipou e aí a bola poderia sobrar para o Bright White, que o Camilo não entrou tão bem. Vou falar do quê? Vou falar do quê? Diante desse absurdo, o Grêmio teria saído vencedor. Isso sem contar na não expulsão do Pablo Maia, que não é um menino maldoso, mas, cara, ele chega com o cotovelo por cima no rosto do Dodge, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. A gente vai normalizar isso? Ah, cara, assim, ó, o futebol, ele enoja, ele dá nojo. O Grêmio não está jogando rigorosamente nada, mas eu vou repetir, eu não posso ser punido por ser ruim. Não posso ser punido por estar jogando mal. É inaceitável o que fizeram. O Grêmio teria saído vencedor, cara. O Grêmio teria vencido o São Paulo aqui no Morumbi. Que coisa lamentável. Falem o que vocês quiserem aí, eu volto depois. Na noite contra o Grêmio. E teve uma criação que não podia foi... ter tirado o Luciano também, né? Podia também. Não tem problema também nenhum, não fez uma boa partida. Também não Luciano. fez um grande jogo, não. E é nele que a gente vai falar agora. A gente falou dessa partida do Grêmio e São Paulo. E o lance capital de hoje, novamente, é um pênalti, é um lance polêmico. Bruno, na sua interpretação, primeiro de tudo, o lance deveria ter sido analisado pelo VAR? Você acha que mantém a decisão de campo? O juiz tem que ter autonomia daquilo que ele viu dentro de campo? O VAR deveria ter chamado ele para a falta do Gemerson, aliás, no Gemerson? Ou você acha que o juiz viu de frente ali o lance com o Luciano e o Camilo? O pênalti deveria ter sido marcado e nem ter sido revisado? O que você vê desse pênalti? Já adiantando a minha opinião também, eu não vi nem falta no Gemerson e nem pênalti no Luciano. Foi isso que eu vi, pelo menos. Isso é uma boa pergunta, porque não é só a pergunta se acha que foi pênalti ou não foi. Acho que engloba aí como usam o VAR no Brasil, que eu acho que usam de uma maneira completamente equivocada. Revisar aquele lance do Arboleda e do Gemerson foi uma coisa muito absurda. Aquilo lá não foi nada. O Arboleda subiu, disputou no alto e não fez nada. Então eles revisaram esse lance que, se tivesse sido marcada a falta, não teria sido marcado o pênalti, que foi um pouco antes do pênalti. Aquilo lá foi ridículo. Chamar para ficar vendo aquilo lá foi uma coisa ridícula. Mas o lance do pênalti, como eu falei, até acho que foi um toque mínimo, que o Luciano aproveita o toque e se joga. Não acho que é absurdo marcar, não acho que eu acho até que é uma coisa que vai da interpretação. Eu não marcaria, já falei várias vezes, eu acho que se marca muita falta e não é todo contato que é faltoso. É um jogo de contato, acho que aquele contato não foi suficiente para derrubar o Luciano. Ok, essa é a minha opinião, mas o árbitro viu o lance. Ele não tinha que ter ido no VAR, ele viu. Aí, tanto faz se eu acho que tinha que marcar ou não tinha que marcar, isso é só minha opinião. Na opinião dele, foi pênalti. E ele marcou e ele viu o lance. Então não tinha nada aqui no VAR. Esse é o ponto. Usam o VAR quase como um segundo árbitro. E o VAR não é um segundo árbitro. O VAR é para corrigir erros claros, erros graves. Ou alguma coisa que o árbitro não viu. No caso, ele viu e ele achou que foi pênalti e marcou. Então, ele foi lá no vídeo, ele não viu nada diferente do que ele tinha visto no campo. Então é isso. Você tem que ter convicção. Tá chamando? Não, eu vi o lance. Eu vi o que aconteceu e eu marquei o pênalti. Ok, aí depois você pode discutir se acha que foi, que não foi, ok. Mas ele viu, e aí acho que falta essa personalidade. Não, beleza, obrigado, mas eu vi e tenho a minha opinião aqui, foi marcado, acabou. Não tem nada ali, ele não foi ver no vídeo nada que ele não tenha visto. E sabe o que parece, Bruno? Parece muito que o VAR, não vou me recordar qual era o VAR da partida de hoje, mas que ele viu um lance... Paulo Roberto Coelho. O Paulo Roberto Coelho, o nosso senhor Paulo Roberto Coelho, ele viu um lance possível para, digamos assim, anular o pênalti, sem ser o lance do pênalti propriamente dito. Ele deve ter achado, isso aqui foi pênalti, tá? Eu achei pênalti no lance do Luciano com o Camilo, mas acho que teve uma falta procurando anular o pênalti. O que para mim é um absurdo, porque o toque do Gemerson com
Arboleda não foi absolutamente nada. O cotovelo do Arboleda, inclusive, bate no braço do Gemerson. Não foi foi um choque normal de jogo, Zé. Então, ao meu ver, o VAR procurou, além do pelo em ovo que a gente costuma falar, ele procurou uma justificativa para anular um pênalti que o árbitro de campo viu e marcou com convicção. Você não concorda, Zé? Então, a grande questão é essa. Eu entenderia até o Paulo Roberto Coelho, não concordo que ele chame o árbitro para analisar. Eu acho que o árbitro deu o pênalti no campo, não é um erro absurdo. O Bruno acha que não foi pênalti, eu acho que pode ser marcado. Assim, sem essa convicção de que foi o pênalti, é um pouco duvidoso, mas é questão de interpretação e o árbitro pode interpretar como pênalti. Houve realmente o toque no Luciano é malandro, encostou, ele cai mesmo, né? Mas houve, o jogador bateu ali na perna dele, né? Atingiu a perna dele, ele caiu e o árbitro no campo marcou pênalti de campo. Então o VAR não tem que se meter nessa história, o árbitro interpretou pênalti, o pênalti está marcado, não tem que chamar. Ele tem que chamar se for um erro crasso. Pior do que isso, ele não chamou para analisar esse lance. Ele chamou para analisar um lance que não teve nada ali no lance. Uma possível cotovelada ou falta do Arboleda no lance da bola levantada para a área. Eu não entendi nada, né? Quando o árbitro de vídeo chamou para o árbitro analisar, eu falei, é para analisar um pênalti. E é um pênalti que eu mesmo não estava convencido, né? De que tinha sido marcado corretamente. Falei, o árbitro de vídeo acha que não foi, ele não devia chamar, não devia se meter. É a interpretação do árbitro no campo. Mas já que chamou, o árbitro vai analisar, eu acho que ele vai voltar atrás, né? Que vai sugestionado. Aí, de repente, ele foi chamado, para ver outro lance que não tinha nada a ver com a marcação de pênalti. Ou seja, eu achei que o VAR foi muito mal no jogo de hoje. A marcação do pênalti ou não, é assim, dá pra respeitar quem contesta, quem acha que não devia marcar. Mas eu acho que é aquele tipo do pênalti interpretativo que você precisa respeitar o que o árbitro marcou, né? Eu não achei um absurdo a marcação desse pênalti. Eu não achei nem pro VAR chamar. Eu não achei um erro crasso pro VAR chamar, não. Entendeu? E de qualquer forma, né? O Grêmio precisa acordar e começar a jogar. Já a gente vai falar mais sobre o Grêmio, mas eu só queria pincelar uma outra questão para vocês refletirem e até comentarem sobre isso. O lance do Gemerson, ele acontece 10 segundos antes do pênalti. 10 segundos antes. A bola sai da área, o São Paulo retoma a posse, ele cruza a área novamente, a bola rebate pela zaga do Grêmio, volta para o Luciano domina e aí sofre o pênalti. Em lances como esse, Bruno e Zé, vocês acham que é uma nova jogada? Esse lance deveria ter ficado inclusive para trás? Não deveria nem ter sido pensado em ser analisado, porque já começou uma nova jogada entre a equipe de São Paulo e do Grêmio também. Vocês concordam com essa parte? Sim, concordo. Acho que deveria ser uma nova jogada. Acho que aquilo lá devia estar zerado. Acho que o VAR é para ser utilizado, como eu falei, para corrigir erros absurdos, não para apitar o jogo de novo. Então aquele lance, teve a jogada, eu achei que não foi nada, mas mesmo se tivesse sido, seguiu, aí a bola saiu da área, voltou, rodou. E tinha que analisar, se fosse analisar, o lance do Camilo no Luciano só, mais nada. Acho que ficar procurando coisa lá atrás atrapalha. O VAR é para ser usado para corrigir absurdos, é isso. Lances típicos que o VAR deve corrigir. Recentemente eu trabalhei no jogo aqui, logo no início do Campeonato, Santos e Bahia. O árbitro estava marcando um pênalti que a bola bateu no rosto do jogador, acho que do Bahia, acho que seria um pênalti para o Santos. Ele achou que foi na mão, mas bateu no rosto do jogador. E isso o VAR tem que corrigir. Bateu no rosto, não bateu no braço. Não é nem interpretação se foi braço intencional, se não foi. Bateu no rosto, um erro claro. Isso o VAR está aí para isso. Seria um absurdo, com uma coisa tão clara, não poder usar um recurso eletrônico para corrigir. Um lance que antes da era VAR, um Palmeiras e Corinthians, 2017, que expulsam o jogador errado do Corinthians. Um jogador do Corinthians faz a falta. Era o Gabriel e o Maicon que estavam envolvidos. O Gabriel foi expulso. O Maicon faz a falta no jogador do Palmeiras. Falta que o árbitro interpretou como amarelo, mas ele dá amarelo para o Gabriel, que não fez a falta. E para o azar dele, o Gabriel já tinha amarelo. E foi expulso. O Maicon, que fez a falta, não tinha amarelo. E aí, aquilo lá, em 2 segundos, com o recurso eletrônico, você corrige. Seria um erro, foi um erro absurdo. Mas na época não tinha VAR, o Corinthians jogou o jogo inteiro com 10 jogadores. Ainda ganhou o jogo, mas jogou o jogo. É esse tipo de lance que o VAR tem que entrar. Mas em tudo lance, voltar lá atrás, voltar 1 minuto antes, o que aconteceu, todo o lance. Ou até o lance do pênalti, como eu falei, para mim, não tinha nem que revisar. Independente de eu achar que o pênalti foi exagerado.
mas o árbitro viu. Pronto, não foi. O árbitro tem que chamar, olha, tem uma coisa aqui que você não viu. Então, tá aqui. Não, ele viu e ele interpretou como pênalti. Ok, foi a decisão dele. Daqui a pouquinho a gente vai pra zona mista lá com o Chacon. Até tô enxergando ele daqui, inclusive. Já tá com a gente, daqui a pouquinho eu vou chamar ele já. Só conclusão, Zé, com relação a isso também. Você também acha que é uma nova jogada, não deveria ter se chamado? Não deveria ter se chamado, não. Eu fiquei espantado quando o árbitro foi lá pro monitor e de repente começou a mostrar o lance que ele estava revisando e não era o lance do pênalti. Eu falei, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Não tem nada a ver. Eu acho que foi um erro ali no nosso glorioso VAR. Nosso glorioso Paulo Roberto, né, Zé? É, Paulo Roberto Coelho. Paulo Roberto Coelho. Giovanni Chacon, o que você achou do VAR Paulo Roberto Coelho? Uma boa noite para você que está agora na zona mista. Ainda não tem personagens, né? Tô vendo aqui, não tem personagens ainda. Daqui a pouquinho vai passar algum personagem pra gente ouvir. Mas o que você achou, inclusive, do lance do Luciano com o Camilo? Você já deve ter visto no seu celular, tal. Daqui a pouquinho o nosso Chacon vem. O áudio dele deu uma questãozinha que a gente já vai arrumar. E já o Chacon vem para falar sobre esse pênalti. Mas antes de a gente falar com o Chacon também, eu só queria lembrar que este pós-jogo da Jovem Pan, ele é em nome de Loja 100. Moto G05 4G, memória de 128 GB, câmera de 50 megapixels. Que celular, hein? Apenas R$ 798 à vista ou 10 de R$ 79,80 por mês, sem juros, nas Lojas 100. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus sob medida para você. Simule agora em consórciomagevwcaminhões.com.br. Final de semana com Brasileirão e chance extra, viu? Chance extra na KTO.bet.br. Monte uma combinada com 3 ou mais resultados e se errar, você ganha uma chance extra para apostar. Então corre lá, aposta na KTO. Tem muitos jogos, tem 4 clássicos amanhã, viu, Zé? 4 clássicos para você apostar na KTO. Mas jogue com responsabilidade, viu? Lembrando, site proibido para menores de 18. Ele escolhe se jogar. PC Oliveira analisa pênalti marcado em Luciano após São Paulo e Grêmio. Ainda na etapa inicial, Aravena aproveitou a bola lançada por Monsalve e anotou o gol que abriu o marcador. Já na etapa final, Arboleda empatou e André Silva, de pênalti, virou para o Clube da Fé. Dito isso, algo que chamou a atenção do torcedor foi a demora para a confirmação do penal. Isso porque o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado pelo VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, e acabou optando por manter a marcação. No troca de passes do Sport V, Paulo César Oliveira discordou do penal. O Camilo chega para a disputa, os dois estão tendo uma ação para disputar a bola, dá uma raspada na lateral da canela do Luciano, que teria a possibilidade de continuar a jogada, e escolhe se jogar. Para mim, há o contato entre eles, mas os dois estão em disputa na bola, o Luciano escolhe se jogar. Não é um impacto suficiente para a marcação da falta, disse o ex-árbitro. Mais sobre o pênalti polêmico de Camilo em Luciano, vale a pena deixar claro que a chamada do VAR foi para uma intervenção dupla. Isso porque, antes de revisar o pênalti, foi revisada uma possível falta de Arboleda em Gemerson, que não foi nada para PC. Logo depois, o chute de Camilo em Luciano resultou na penalidade, que além de ter causado discordância entre comentaristas, também resultou nas reclamações da diretoria gremista. O presidente Alberto Guerra se manifestou ainda no Morumbis. Por fim, com os 3 pontos conquistados, o SPFC de Zubeldia conseguiu subir para a primeira página da tabela e deu um salto. O tricolor agora está na 9ª colocação, com 12 pontos ganhos, enquanto o Imortal entrou no Z4. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.